Bom, olá pessoal. Agora nós falaremos de quê? De expressões entre números racionais. Elas são muito semelhantes com o que nós já conhecemos. Nós conhecemos expressões como, por exemplo, essa, ó, 3 vezes 2 menos 4 vezes 1, certo? Então, com isso nós tínhamos o quê? A prioridade são das multiplicações primeiro. Resolvemos as multiplicações. E depois efetuamos as somas e as subtrações. Beleza. Se tivesse parênteses, a gente resolvia primeiro os parênteses e depois fazia o resto. Então, resolvia o parêntese, depois resolvíamos as multiplicações, e depois a soma e a subtração a gente pode resolver em qualquer ordem, mas a gente tem que evitar ainda números negativos por enquanto. Então, a gente faz as contas de mais primeiro. Evita surgirem números negativos que ainda vamos falar deles. Então, qual é o próximo passo? A mesma coisa, mas com números racionais. Imagina que você tem R$ 6, você precisa perder 25 centavos, mas essa perda foi feita 2 vezes. E ainda por cima, houve uma soma de 4/5. E agora, o que eu faço? Bom, algumas coisas que podem ser feitas. Primeiro multiplicação. 6. 2 vezes isso vai dar 0,5. Eu pulei a multiplicação já, para ser mais ágil. Que 0,25, a gente faria só multiplicação. 0,50, conta duas casas, e acabou. 0,50. Ou 0,5, porque os zeros na extrema direita não importa. Agora, o que nós fazemos? Bom, essa parte pode ser feito. 6 tira meio, vai ficar 5,5. Nós faríamos essa operação. 6 menos 0,5. A vírgula 6 está no pé dele. Beleza. Faz essa subtração, pegando emprestado, dá 5,50. Mas como é que eu somo esse número com 4,5? Então, há duas alternativas. Transformar o número com vírgula em fração ou transformar a fração em número com vírgula. Nós vamos transformar os números com vírgula em fração, por quê? Quando você transforma a fração em vírgula, a gente já viu, era só fazer 4 dividido por 5. Só que às vezes vai dar dízima periódica. E operações com dízima periódica não são muito bem formuladas. Então a gente vai transformar esse número em fração. Como nós fazemos isso? Bom, dica. Quando a vírgula de um número pula para frente, ou seja, ela pula para frente, ele fica sobre 10. Isso é uma regra que a gente pode justificar ela melhor, mas acaba complicando mais se a gente tentar justificar ela. Então, a vírgula pula para trás e você coloca um 10 embaixo dele. É como se você tivesse dado um zoom no número. Ó, ficou agora 55,0. Vírgula 0 não importa. Olha, 55 sobre 10 mais 4 sobre 5. Vamos fazer aquele truque, ó. Multiplica os dois de baixo e aí multiplica em cruz. 5 vezes 55 dá 275. Eu creio que é isso. E 10 vezes 4, 40. Vamos ver se está certo isso. Sim, tá certo. E aí agora é só fazer a soma como usualmente. 315, né? Sobre 50. E aí dá para simplificar depois, se quiser. Eu vou fazer mais um caso. Se você tiver 4,6 menos 1/3 vezes 5 dividido por 2. Boa, essa daqui. Certo. Qual é a prioridade? Multiplicação e divisão. Mas espera aí. Lembra que divisão é uma fração? 5 dividido por 2 é a mesma coisa que 5 sobre 2. Ok. Então, lembra que na multiplicação entre frações a gente fazia de cima pelo de cima e de baixo pelo de baixo. Então, 1 vezes 5, 5. 3 vezes 2, 6. Olha, 4,5 precisa virar uma fração. Usamos a regrinha. A vírgula pula uma casa para trás, fica 45. E a vírgula vem aqui para o final. E fica sobre 10. Só que a vírgula no final não faz diferença se ela estiver sozinha. Então a gente ignora ela. A vírgula no final não faz diferença porque ela serve para falar o que vem depois de quebrado. Mas se não tem nada depois dela, não tem nada de quebrado. Então o número é inteiro.
Então, agora o que fazemos? O mesmo truque que é mais prático. Multiplica os dois de baixo e aí agora multiplica em cruz. 6 vezes 45 vai dar 360. Tá certo? Não, tá errado. Olha só. 6 vezes 45 vai dar 270. Olha só. E aí 10 vezes 5, 50. Copiando a operação do meio, como sempre. E aí nós temos 220, né? Acabou. Isto é, tudo isso para dizer que as regras com números racionais, não importa se ele é fração, ou se ele está com vírgula, ou se ele é um número natural, são as mesmas regras. Prioridade na multiplicação e divisão e parênteses. Depois se resolve a soma e a subtração. Tudo bem? Porque, e a razão por trás disso é em como os números funcionam. O nome da estrutura que rege isso é anel e corpo, só que são estruturas avançadas. Então a gente só aceita isso, porque funciona melhor assim. Se a gente tentar inverter essa mecânica, a gente gera um tipo diferente de matemática que não é a que a gente usa no dia a dia. Portanto, acaba não sendo muito útil. Por isso que ensinamos assim. Ou seja, parêntese, colchete, chaves primeiro, multiplicação e divisão depois, e aí soma e subtração depois. Futuramente a gente vai ver operações que vêm antes da multiplicação e da divisão, mas por enquanto elas têm prioridade. É isso, pessoal. E aí, até a próxima. Vamos cancelar a gravação. Próxima.